Olá, boa noite. Encontros no contexto diocesano. Vaticano divulga mensagem aos jovens pela Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá em novembro. Campanha Nacional alerta para diagnóstico precoce do retinoblastoma em crianças. Plano lançado pelo governo promove igualdade salarial entre mulheres e homens. Lei garante a crianças e adolescentes o direito de visitar pais hospitalizados. Encerrado o retiro nacional para ministros ordenados no Santuário Nacional de Aparecida. Igreja recorda amanhã São Mateus, de cobrador rejeitado a discípulo de Jesus. Cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, completa 75 anos. O Canção Nova Notícias está começando. O Papa Francisco enviou mensagem aos jovens que participarão da 39ª Jornada Mundial da Juventude. O encontro será celebrado nas igrejas particulares em 24 de novembro. A Jornada Mundial da Juventude foi criada em 1984 por João Paulo II para celebrar o Ano Santo da Redenção com os jovens. Além dos encontros internacionais, as igrejas particulares organizam a JMJ todos os anos. Todos fuimos chamados por nosso nome. O Papa Francisco os convocou a se prepararem para a peregrinação jubilar em 2025 e a comemorar em suas igrejas particulares esse ano. Os convidou a se inspirarem no livro do profeta Isaías, que diz: "Os que esperam no Senhor caminham sem se cansar." O pontífice citou situações dramáticas como a guerra, injustiças sociais, fome e exploração do ser humano e ressaltou que quem paga o preço mais alto são os jovens que sofrem com ansiedade e cansaço interior. De acordo com o Papa, a solução para o cansaço não é ficar parado para descansar, mas sim se colocar a caminho e se tornar um peregrino da esperança, como Lee Joya, um jovem coreano. 저는 한국의 순례자 이주연입니다. Eu sou Lee Joya, um peregrino na Coreia. Além de participar da Jornada Mundial da Juventude, viajo pelo mundo em peregrinação. Minha pequena boa vontade será passada para os outros e oportunidade de tornar Jesus Cristo conhecido. Então, venha comigo, vamos nessa peregrinação juntos. Outro peregrino da esperança foi o beato Carla Cutis, lembrado pelo Papa. Um jovem que fez da Eucaristia o seu compromisso cotidiano mais importante. Coragem, trago-vos a todos no meu coração e confio o caminho de cada um de vós à Virgem Maria, para que saibais esperar com paciência e confiança. A primavera é a estação das flores, tempo de renascimento e beleza, em que a natureza se transforma revelando cores e vida nova. Na Canção Nova é o tempo das surpresas de Deus, como anunciava Monsenhor Jonas Abib. Na primavera, viver bem cada estação da alma promove o encontro com o belo. Tempo das surpresas de Deus é o tema do Kairos que a Canção Nova realizará neste domingo na sede da comunidade. Quem usou essa expressão, primavera, tempo das surpresas de Deus, foi o Padre Jonas. Monsenhor Jonas usou essa expressão por causa da grande manifestação de Deus em vários momentos, em anos diferentes, no mês de setembro, no início da primavera. Então ele entendeu isso, né? A primavera é o tempo que as flores vão desabrochar e depois virão os frutos. Então ele entendeu que na primavera também Deus concede graças à Canção Nova para que ela possa florir mais, frutificar mais na sua missão de evangelizar, de contagiar as pessoas com a boa nova do Evangelho. Na programação, pregações, música, adoração ao Santíssimo e missa. Você que não poderá vir à Cachoeira Paulista poderá acompanhar toda a programação pelo sistema Canção Nova de Comunicação. De Cachoeira Paulista, Ruana Cruz para o Canção Nova Notícias.
Vai começar daqui a pouco em Sergipe o acampamento Cura e Libertação, promovido pela comunidade Canção Nova. O evento vai até domingo. O poder transformador do sangue de Jesus é o foco do acampamento de cura e libertação que acontece de hoje a domingo aqui em Aracaju. As participações são de Padre Fábio Galdino, Ironi Spudaro, Roberto Tanus e Danilo Gesualdo. Para falar um pouco sobre o evento, estamos aqui com Roberto Tanus, um dos convidados, os palestrantes deste encontro. Como é estar aqui em Aracaju, o senhor que sempre retorna para as missões aqui, como é estar novamente em Aracaju? É sempre uma alegria, pois é a primeira vez que estive aqui na missão, tem 20 anos, estava só começando. E as graças acontecem quando a gente vem no meio desse povo que tem tanta fé. E o que as pessoas que vêm para esse encontro podem esperar? Primeiramente, uma comunhão muito grande com Deus. O Danilo Gesualdo, o Ironi e eu, nós temos uma comunhão de muitos anos, pregando junto, ministrando. E durante muitos anos nós temos esse ministério de milagres, de graças. Nós vamos clamar um milagre para você, uma graça para você, porque quem faz é Jesus. Nós somos pobres servos, pobres instrumentos, que consagramos nossa vida. E como diz o Catecismo da Igreja Católica 1505, o Espírito Santo dá aos fiéis um carisma especial de cura para manifestar a presença do ressuscitado. Então a igreja reconhece que existem pessoas escolhidas. Eu vejo a minha miséria e o meu nada, mas Deus escolhe. E quando Deus escolhe, para quê? Quando a pessoa se coloca em humildade, em obediência à igreja, em unidade, uma pessoa que busca os sacramentos, uma vida diária de oração, de comunhão diária, de confissão frequente, Deus usa aquela pessoa, porque Deus precisa chegar aos doentes. E Ele tem a nós, pobres servos, para chegar àqueles que mais precisam. Muito obrigada, Roberto Tanus. E você pode acompanhar este evento amanhã, durante todo o dia, na TV Canção Nova. Gabriele Sanchotene, de Aracaju, para o Canção Nova Notícias. E a paróquia Santa Cândida, em São Paulo, deu início às comemorações da Padroeira das Famílias e com programação especial. No século I da era cristã, a cidade italiana de Nápoles tinha entre seus moradores uma mulher com saúde debilitada, chamada Cândida. Segundo a tradição, sua conversão teve início após o encontro com o apóstolo Pedro, que na época passava pela região e falou a ela sobre Jesus. Cândida foi profundamente tocada pelas palavras e pediu para ser batizada. Ela recebe o batismo, acolhe São Pedro na sua casa. São Pedro celebra, segundo a tradição, a primeira missa no continente europeu, na casa de Santa Cândida, e São Pedro segue o seu rumo. Santa Cândida começa a evangelizar e principalmente cuidar das famílias carentes. Transformada pela luz de Cristo, Cândida tornou-se uma mulher virtuosa. Suas ações se voltaram para a caridade e castidade e morreu mártir. Grande virtude de Santa Cândida, o martírio. Ela não nega Jesus Cristo, mesmo sendo uma pessoa que vinha de uma tradição pagã, ao negar as próprias tradições para ser fiel a Jesus Cristo, ela se torna mártir. Neste ano, a paróquia Santa Cândida, localizada aqui na zona sul da capital paulista, celebrou o tríduo desta santa pouco conhecida, mas considerada protetora das famílias e socorro dos doentes. No Brasil, só existem 2 igrejas dedicadas a Santa Cândida do primeiro século. Uma em Curitiba e a outra no bairro Ipiranga da capital paulista. A doação de um terreno por um italiano foi um incentivo para a construção da paróquia dedicada à santa. Aqui os devotos contam suas experiências. Santa Cândida é uma mulher que nos ensina, nos converte a ser cristão e atender o chamado de Jesus.
gratificante estar aqui participando das comemorações, fazendo parte desta comunidade. Uma nova lei sancionada pelo presidente Lula garante o direito de crianças e adolescentes visitarem pais ou mães internados em unidades de saúde. A medida ocorre para minimizar os efeitos emocionais da separação prolongada e vai alterar o estatuto da criança e do adolescente. A ausência prolongada de pais internados pode ter efeitos negativos no desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes. Estudos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo mostram que a separação por longos períodos pode gerar ansiedade e afetar o bem-estar dos menores. A lei sancionada altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e garante o direito de visitação de crianças e adolescentes aos pais ou mães internados em unidades de saúde. A lei começará a valer em 180 dias e vai integrar os filhos no processo de cuidado enquanto os seus familiares enfrentam tratamentos médicos. Para que as visitas aconteçam, equipes médicas avaliam cada caso para evitar a propagação de infecções. A nova medida deverá garantir que o vínculo afetivo entre pais e filhos seja mantido, mesmo em momentos difíceis. Essa conexão ajuda a reduzir o medo, a angústia e a sensação de abandono. A principal função é trazer uma aproximação desse momento que é tão... Uma pessoa em tratamento, ela já se sente muito inadequada, muito isolada, sabe, muito à parte. E trazer essas pessoas para perto traz esse afastamento dessa sensação de solidão, de isolamento. A Europa enfrenta eventos climáticos extremos por causa da atmosfera mais quente. Os efeitos das tempestades devastadoras estão em destaque no mundo nesta sexta-feira. Na Itália, uma escola de Lugo foi transformada em abrigo. O rio Lamone, em Ravenna, transbordou e as casas estão submersas. Pelo menos 1.000 pessoas foram retiradas da área. É a segunda inundação na região. A primeira foi em maio do ano passado. Na Hungria, a vila Kiszorosky, no norte de Budapeste, está inundada e isolada. O rio Danúbio transbordou. Agentes usam barcos para o socorro. O pico das inundações em Budapeste é previsto para este sábado. Pelo menos 6.500 sacos de areia são usados para conter a água. Na Polônia, o rio Oder subiu e a cidade de Lewin Brzeski ficou submersa. Lanchas são usadas para remover as pessoas. Militares usam helicópteros nas áreas inundadas e reforçam diques de rios na região de Opole. Estas são apontadas como as piores enchentes na Europa Central em 2 décadas. Pelo menos 24 pessoas morreram. E aqui no Brasil, a falta de chuvas e as altas temperaturas propagam uma série de incêndios florestais. O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, está temporariamente fechado por causa dos danos causados por 3 incêndios consecutivos. Bombeiros tentam conter as chamas que já devastaram quase 1/3 do parque. E o calor continua no Mato Grosso. Por lá não chove e faz calor. A temperatura chega aos seus 43 graus em Cuiabá. Condições de pancadas de chuva em parte de Mato Grosso do Sul, mas a maior parte do estado o sol prevalece. Tempo firme no estado de Goiás e ar seco no Distrito Federal. Para este sábado, no estado do Paraná, há condições de pancadas de chuva com temporais no leste e norte do estado. No Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e no Rio Grande do Sul, o dia será de sol entre nuvens e tempo firme. As temperaturas sobem aos poucos. No Sudeste pode haver áreas de instabilidades com risco de pancadas de chuva moderadas a fortes, como em parte de São Paulo, no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tempo firme e calor à tarde no Espírito Santo. Também há chuva em forma de pancadas em parte de Rondônia, Acre e no Amazonas. Tempo firme e calor em Roraima, Amapá, Pará e também no Tocantins.
Já no Nordeste, chove em parte da faixa litorânea. Atenção para algumas rajadas de vento que pode variar de 40 a 50 km por hora na maioria das áreas. Na costa leste da região, os ventos podem alcançar até 70 km por hora. Vamos conferir as temperaturas para este sábado. Mínima de 23 graus em Salvador, máxima de 26, mínima de 19 no Rio de Janeiro e máxima de 30. O Plano Nacional de Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres vai contar com ações em diferentes eixos. O programa foi lançado esta semana pelo governo em conjunto com o segundo relatório de transparência salarial. O levantamento mostrou que as mulheres ganham, em média, 79% dos salários dos homens com a mesma função. 17 bilhões de reais serão destinados para a implementação do Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre mulheres e homens. 10 ministérios devem participar de projetos com orçamento para execução até 2027. As ações serão adotadas em 3 eixos: acesso e ampliação da participação das mulheres no mundo do trabalho, permanência nas atividades laborais e ascensão e valorização feminina no mundo do trabalho. A ministra da Mulher disse ser preciso ampliar as vagas femininas em cargos de liderança e gerência. Qualificar as mulheres. É por isso que o plano de trabalho traz como item principal qualificar as mulheres para estar nesses espaços que elas não estão. O segundo relatório de igualdade salarial entre homens e mulheres revelou que das mais de 50 mil empresas com um número maior que 100 empregados, elas recebem 79% do salário dos homens no mesmo cargo. A média salarial das mulheres é de R$ 3.565, enquanto dos homens é de R$ 4.495. O Ministério do Trabalho e Emprego analisou 18 milhões de contratos formais em 2023. Apesar das mulheres constituírem a maior parte da população brasileira, elas representam 7 milhões de trabalhadoras, enquanto os homens somam 10 milhões. O que a gente pode fazer como política pública? Primeira coisa é fazer com que as nossas meninas, elas realmente se dediquem ao estudo, que a gente possa incentivá-las a estudar e concluir o seu estudo do ensino médio, na sequência entrar para uma universidade ou uma escola profissionalizante. Para esta advogada, a primeira mudança necessária é a cultural. A falta de políticas públicas e as dificuldades de mudar o comportamento das empresas são as barreiras que a gente se encontra. Então tem que ter informações, tem que implementar esse plano que o governo liberou. Amanhã o cardeal Odilo Scherer completará 75 anos de vida. Gaúcho de Cerro Largo, o arcebispo de São Paulo cresceu em Toledo, no oeste do Paraná, mas grande parte de sua missão tem sido desempenhada na cidade mais populosa do país. Odilo Pedro nasceu no dia 21 de setembro de 1949. A ordenação sacerdotal ocorreu em 7 de dezembro de 1976, data marcante para a numerosa família. Foi o primeiro padre daquela comunidade que foi ordenado, foi para a comunidade uma grande festa e, claro, uma realização da família também. Como sacerdote, Dom Odilo atuou na Diocese de Toledo, no Paraná. Foi professor, estudou um período em Roma e no Vaticano auxiliou na congregação para os bispos. A experiência de padre foi muito rica, muito variada também e bem no contato com as realidades, as diversas realidades da vida da igreja, Uma experiência que me trouxe muita alegria e muita realização também no exercício do ministério. No início de 2007, recebeu de Bento XVI a missão de ser arcebispo e tomou posse em abril aqui na Catedral da Sé. Em novembro do mesmo ano, foi criado o cardeal. A gente acolhe o chamado e conta com a ajuda de Deus. E nesse clima, Dom Odilo também mantém essa simplicidade, não esquece a origem, por isso nos torna também talvez mais sensíveis para os nossos trabalhos. Padre Pedro Augusto, durante seus 5 primeiros anos de sacerdócio, foi secretário pessoal no cardeal Scherer. Uma das coisas que me marcou bastante foram
constantemente as nossas idas aos hospitais para visitar os padres idosos, os padres doentes. O Dom Odilo tem muita dedicação a isso e ele procura motivar bastante os padres a fazerem encontros e formações com as famílias, com os casais, fazer os encontros com a juventude. Entre 2003 e 2007, Dom Odilo desempenhou a função de secretário-geral da CNBB. Já como cardeal, atuou no Conselho Episcopal da América Latina e do Caribe e em funções na Cúria Romana. Em 2008, no centenário da Arquidiocese de São Paulo, criou o lema Deus habita esta cidade, retirada do Salmo 47, que inspirou o primeiro sínodo arquidiocesano entre 2017 e 2023, com o propósito de revitalizar e renovar a ação evangelizadora. Justamente responder melhor aqueles desafios que foram sendo mostrados ao longo do sínodo, onde nós precisamos trabalhar mais, trabalhar melhor, trabalhar diferente. Ao completar 75 anos, neste sábado, Cardeal Scherer dá continuidade à sua missão, sempre guiado pelo seu lema episcopal, em minha memória. Nós anunciamos o Evangelho em memória de Jesus Cristo. E ele continua a dizer, façam isso em memória de mim. A rede social X segue com atividades suspensas no Brasil. Esta semana funcionou por algumas horas, mas o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, pediu um novo bloqueio. Veja na reportagem. Nesta sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou recursos da plataforma e de perfis de influenciadores. O X, antigo Twitter, foi suspenso no Brasil após descumprir ordens judiciais do STF. Esta semana, a rede social utilizou servidores externos para driblar o bloqueio imposto no país e voltou a funcionar por algumas horas. Porém, a plataforma foi multada em 5 milhões de reais por dia, caso continuasse ativa. A Anatel também identificou a ação como uma intenção deliberada de desobedecer à decisão judicial. Enquanto a rede social X segue suspensa, Elon Musk ainda tenta negociar com as autoridades brasileiras para retomar as operações. A Starlink, empresa responsável pela plataforma, disse que já efetuou o pagamento de algumas multas, mas ainda precisa comprovar a legalidade de representantes no Brasil. O jurista Yuri Melo explica que Elon Musk não tem foro privilegiado para ser julgado pelo STF. Qualquer situação de investigação tem que ser encaminhado para a primeira instância. Os juízes de primeira instância que são competentes para fazer o julgamento e o processamento aí de qualquer crime que supostamente o senhor Elon Musk teria cometido. O advogado Guilherme Pinheiro esclarece como as decisões de Moraes se enquadram dentro da legalidade jurídica. O judiciário vem alegando que, na ausência de um marco legal, que seria o chamado projeto de lei das fake news, o projeto de lei 2630, que acabou ficando parado no Congresso, aquilo ali acabava regulamentando a atividade das plataformas. Como ele não foi aprovado, então o judiciário teria que suprir algumas ausências, digamos assim, de legislações para regulamentar a atividade das plataformas. O caso gerou debate sobre o impacto dessas decisões na liberdade de expressão e o papel das plataformas digitais na regulamentação do conteúdo no Brasil. Acaba que o Poder Judiciário seria a última instância dessa moderação em relação à liberdade de expressão. Ele quem vai dizer se o discurso está sendo abusivo, se o discurso está ultrapassando os limites daquilo que é lícito. Vamos falar de saúde porque o retinoblastoma é um câncer ocular comum em crianças, mas muitas vezes é descoberto tardiamente. Amanhã, dezenas de shoppings pelo país realizarão ações para alertar sobre os sinais e sintomas da doença. Maria Vitória tinha apenas 2 meses quando a mãe Fernanda percebeu alterações nos olhos da pequena. Eu vi o olhinho dela, uma bolinha estava maior que a outra. Ao perceber diferença, a procura por um profissional foi rápida, assim como o diagnóstico. Corremos e vimos que era mesmo, constatou o retinoblastoma e a gente correu contra o tempo, porque já estava um pouco avançado. Começamos a quimioterapia no dia 15 de agosto de 2019, ela havia completado 3 meses. Retinoblastoma é um tumor intraocular maligno mais comum em crianças abaixo de 5 anos de idade. É um tumor
que tem esse nome de retinoblastoma porque ele surge na retina dentro do olho, que é uma pele que cobre o olho todo por dentro e que é responsável por captar a luz, por captar as cores. No início, o retinoblastoma é silencioso, por isso conhecer sintomas da doença pode ajudar no diagnóstico. Um dos sinais de alerta é exatamente o reflexo branco que se dá, que a gente chama de leucocoria, ou reflexo de olho de gato, quando, por exemplo, se tira uma foto usando flash. A gente tem o estrabismo, que é o olho torto, e também, é claro, né, alterações que incomodam a criança, quando a gente vê que a criança está levando muita mão no olho, né, muitas vezes está com aquele olho vermelho, um olho que está aumentando de tamanho, né, isso tudo são sinais de alerta que tem alguma coisa errada naquele olho. No caso do retinoblastoma, o diagnóstico precoce aumenta em 90% as chances de cura da doença e diminui os riscos da perda de visão. Por isso, amanhã, mais de 40 shoppings pelo Brasil vão receber a campanha De Olho nos Olhinhos para informar a população sobre esse tipo de câncer. A campanha é promovida pelos jornalistas Tiago Leifert e Dayana Garbini e conta com o apoio de várias entidades e instituições de saúde. Na capital mineira, a ação terá o apoio de profissionais da Santa Casa BH. Para orientar a sociedade, a comunidade, sobre esses sinais e sintomas e a importância do diagnóstico precoce. Fernanda faz questão de participar da ação amanhã, pois sabe a diferença que o diagnóstico precoce teve para o tratamento de Maria Vitória. A gente não quer, mas pode acontecer com várias outras e as pessoas vão conhecendo a doença. Então eu acho muito interessante essa divulgação, sim. No Repórter Canção Nova deste domingo, você vai descobrir os segredos e mistérios da Bíblia. Uma jornada fascinante pela história, fé e sabedoria que transformaram o mundo. Vamos mostrar como a Bíblia pode ser um caminho de salvação. Também vamos contar como a igreja ajudou a Bíblia a se tornar o livro mais vendido do mundo. Tem ainda uma visita a uma fábrica de Bíblias e a maior obra de arte ao ar livre. Sou suspeita para falar, mas este programa está imperdível. Até domingo! Terminou hoje no Santuário Nacional de Aparecida o Retiro Nacional para Ministros Ordenados, promovido pela Renovação Carismática Católica. O encontro contou com a presença do clero brasileiro. Simplicidade, obediência e fé. Pastores segundo o coração de Deus, confiando plenamente na ação em suas vidas e ministérios. Atrair para esse momento de intimidade com Deus aqueles irmãos que bebem da espiritualidade carismática, aqueles que ainda não bebem, que têm esse desejo também, né? Então a temática desse encontro foi justamente: vos darei pastores segundo o meu coração, retirado da profecia de Jeremias. A nossa missão, ela precisa, antes de tudo, acontecer na nossa comunhão com Deus. Dom Sóstenes, da Diocese de Obala, na República dos Camarões, foi o pregador oficial e levou padres, diáconos e bispos a abrirem seus corações para o reencontro com o Senhor e transformação que só Ele pode oferecer. Ele nos trouxe de volta a essência do que nós devemos ser enquanto ministros ordenados de Deus. E é muito importante para a gente viver enquanto ministro ordenado, que tem essa espiritualidade da RCC, viver dessa corrente da graça, viver do que o batismo no Espírito Santo vem proporcionando para a gente. O evento contou com momentos de profunda oração, partilha da palavra de Deus e vivência fraterna, proporcionando aos ministros ordenados um ambiente de fé e humildade. Levamos daqui desse retiro o desejo de levar a presença de Jesus a tantas pessoas que têm sede, que querem ser amadas, que precisam do carinho, da atenção do pastor. Então eu levo daqui o abraço de Jesus para aqueles que me foram confiados. Um repouso e encontro de almas com Cristo, que revigora a desafiadora missão de levar a palavra do Senhor adiante. Olha, 21 de setembro é uma data especial para a Canção Nova. Aniversário do Clube da Evangelização, que há 44 anos é o coração desta obra que evangeliza 24 horas por dia. São muitas as pessoas que se associaram e tornaram-se evangelizadoras. É comunhão porque você caminha junto conosco. E juntos somos mais fortes.
Graças a você, sócio e benfeitor, nós estamos com 62% de nossa meta para este mês. Seja Canção Nova, doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua fidelidade. Olha, neste sábado a igreja recorda o evangelista São Mateus. Os relatos do homem que cobrava impostos se concentram na humanidade de Cristo. A ideia central deste evangelho é o cumprimento das profecias e a continuidade da fé judaica no cristianismo. São Mateus, o cobrador de impostos, era mal visto pela sociedade, mas foi chamado por Jesus e tornou-se um dos 12 apóstolos. Mateus, filho de Alfeu. Sim. Siga-me. Ele deixou e seguiu Jesus. Deixou a profissão dele. Quer dizer, algo assim, realmente, do chamado de todos os apóstolos, foi o chamado assim mais, eu diria, chocante. Entre os 4 evangelhos que narram a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, está o livro de São Mateus, uma janela para o coração e a mente de um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Mateus é o autor do primeiro evangelho escrito em aramaico e mais tarde traduzido para o grego. O foco central de Mateus no seu evangelho é a questão que estava acontecendo com as primeiras comunidades ali, o farisaísmo, ou seja, aquele problema da exclusão das pessoas e os fariseus ali, em nome da religião, que excluía os pequenos, vamos dizer assim. Ou seja, Mateus ele é incisivo na questão de recuperar as pessoas para Deus através da inclusão. Os primeiros a acolher o evangelho de Mateus foram os cristãos de origem judaica. No texto, o evangelista ressalta que Jesus é o Messias, cumprindo assim as promessas do Antigo Testamento. Todos os evangelhos, é o mais longo, tem 28 capítulos, porque Mateus fez uma descrição assim muito bem elaborada. A partir do capítulo 5, 6 e 7, o grande sermão da montanha, Mateus teve aquela capacidade assim, de em 3 capítulos, ele sintetizar praticamente o Evangelho. O trabalho do cobrador envolvia a coleta de tributos e o registro de transações financeiras. O título de padroeiro dos contadores é atribuído a São Mateus em reconhecimento à sua transformação espiritual e à sua decisão de seguir Jesus, que o iluminou a partir da conversão. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa, que abre o acampamento de cura e libertação em Aracaju, Sergipe. Boa noite e aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança, leveza e fé. Paz para você.